Fala, aluno focado, meu nome é Douglas Prado, eu sou professor de língua portuguesa aqui no Focado Militar. E hoje eu vou falar de um assunto que cai muito na sua prova. É um assunto simples, eu dediquei uma aula para esse assunto porque vale muito a pena. Tem grande chance de cair na sua prova e eu tenho certeza que a partir dessa aula você nunca mais vai errar questões que envolvem necessariamente verbos impessoais, tá? E antes de necessariamente começar a explicar, eu venho aqui na essência do nome impessoal, né, impessoais. Quando você pensar em verbos impessoais, você tem que pensar o seguinte, ó, impessoais, esse prefixo in é um prefixo de negação, tá? Quer dizer não, não pessoais, ou seja, não pessoais quer dizer que não tem sujeito, não sujeito. Então sempre quando você observar que uma oração tem ali um verbo impessoal, não vai ter sujeito. Tá bom? Então aqui, ó, OSS, que é a oração, oração sem sujeito. Show de bola? Quais são os casos de verbos impessoais? Começando aqui com o verbo fazer, com sentido de tempo decorrido, né? Então sempre quando você tem um verbo fazer, tá? Com sentido de tempo decorrido, tempo passado, tempo que já passou, verbo impessoal. Tá? Então aqui o exemplo, faz tempo que não o vejo. Quem está praticando a ação aí de fazer tempo que não o vejo? Ninguém, né? Não tem sujeito praticando a ação, logo o verbo vai ser um verbo impessoal. Aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, o verbo faz, ele não tem sujeito, verbo impessoal. Show de bola? Aí tem que ter cuidado, tá? Qual é o cuidado aqui, ó? Observação. Vou ter um asterisco aqui. Isso aqui pode cair na sua prova? Sim, mas o que cai realmente é a exceção. Então aqui, ó, ele fez a prova ontem. Tome cuidado que nesse caso aqui não é verbo impessoal. Cuidado, porque o verbo fazer, ele só vai ser verbo impessoal quando aparecer com sentido de tempo decorrido, tempo passado. Aqui não é impessoal, tá? Vou até colocar um não aqui, não impessoal. Não é impessoal. Aqui é impessoal. Aqui não é impessoal. Aqui, ó, caso 2, o verbo haver com o sentido de existir. Aí coloquei um exemplo aqui, ó. Há pessoas inteligentes aqui. Nesse caso, o verbo haver está aparecendo com o sentido de existir? Sim. Como que eu sei que ele aparece com o sentido de existir? Basta substituir por existir. Aqui, ó. Existem pessoas inteligentes aqui. Fez sentido? Sim. Então esse verbo aqui, o verbo haver, ele vai ser um verbo impessoal. Show de bola? Agora tome muito, mas muito cuidado com isso aqui. Muitas pessoas erram nessa observação que eu vou falar aqui agora. E o meu papel aqui é fazer com que os erros que as pessoas cometeram no passado, que você não cometa esse erro. Para você ser aprovado logo, de cara. Então aqui, ó. Cuidado, porque o verbo haver com o sentido de existir, ele é impessoal. Porém, o verbo existir, ele não é impessoal. Tá? Engraçado, né? Porque se aparece verbo existir, tem sujeito, então não é impessoal. Agora, se o verbo haver aparece com o sentido de existir, aí sim é impessoal. Coloquei um exemplo aqui, ó. Existem pessoas aqui. Aí você cai isso aqui na sua prova, você vai olhar assim e vai pensar assim, opa, o Douglas falou que o verbo existir não tem sujeito. Não, não falei isso. Tá? Nesse caso tem sujeito. Cadê o sujeito? Pessoas. Pessoas existem aqui. Então tome muito cuidado com isso aqui. Tá bom? Eu já vi pessoas errarem. O cara sabia que a teoria de verbos impessoais, sendo que na hora ele foi no automático. Ele olhou e existem. O professor falou alguma coisa que é impessoal. Aí marcou. Não. Tá? Número 3. Fenômeno da natureza. Aqui, ó, choveu muito. Nesse caso, chover é verbo impessoal. Tá? Então, qualquer fenômeno de natureza, eu dei o exemplo de chover aqui, mas poderia ser outro, vai ser verbo impessoal. Aí, de novo, tome muito cuidado com isso aqui, ó. O verbo chover, quando aparece no seu sentido original, ou seja, no seu sentido denotativo, ele vai ser fenômeno da natureza. Não é isso? Logo, verbo impessoal. Agora, se ele aparece com o sentido conotativo, né, o sentido figurado, ele não vai ser impessoal. Como assim? Aqui, ó. Choveram papéis do prédio. Nesse exemplo aqui, não foi realmente uma chuva, não foi um fenômeno, e sim papéis que alguém jogou lá de cima e aquilo pareceu uma chuva. Show de bola? Então aqui está com o seu sentido conotativo, sentido figurado. Nesse caso aqui tem sujeito, não é verbo impessoal não. Tem sujeito, papéis, tá? Papéis choveram. Show de bola? Então, quando tem fenômeno na natureza,
impessoal. Quando o chuveiro aparece no seu sentido conotativo, não é impessoal, ok? E tem mais outros 3 verbos aqui que aparecem com pouca frequência, porém, se aparecer, é impessoal também. São impessoais, né? Então aqui é o verbo bastar, chegar e tratar-se de. Tá? O importante é ter essa estrutura aqui, ó, tratar-se de, tem que ter a preposição. Então aqui, ó, basta de confusões. Nesse caso aqui, o verbo bastar ele é um verbo impessoal. Verbo chegar, aqui, ó, chega disso. Esse chegar, ele aparece impessoal. E tratar-se, né? Eu dei um exemplo aqui, ó, trata-se de assuntos particulares. Nesse caso, ele também vai ser impessoal. Então, eu já vou adiantando aqui que de todos esses casos aqui, né, que são 3, 4, 5, 6 casos, esses 3 aqui aparecem com mais frequência, o verbo fazer, com sentido de tempo decorrido, o verbo haver, com o sentido de existir, e fenômeno da natureza. Porém, o que cai com mais frequência é esse carinha aqui, porque as pessoas tendem a confundir. Então, eu espero ter ajudado você nessa teoria aqui, nessa aula dedicada a verbos impessoais, porque cai muito na sua prova e você não vai errar a partir de hoje. Vejo você na próxima aula.